Antropometria. Aplicações. Trabalho apresentado para a disciplina de Engenharia do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo continuação da videoaula de Antropometria Medidas. Os tópicos abordados neste capítulo são: uso de dados antropométricos, critérios para aplicação dos dados antropométricos, o espaço de trabalho, superfícies horizontais e o problema do assento. Introdução. Na aula anterior, foram apresentadas as principais conceituações e a forma de realizar as medidas antropométricas para a construção de tabelas. Nesta aula, apresentaremos as formas de aplicar os dados antropométricos em projetos. Veremos que nem sempre os dados encontrados em tabelas podem ser diretamente aplicados. Além disso, há casos em que é mais conveniente usar a média, 50%, e outros casos os extremos, superior 95% ou inferior 5% da distribuição de medidas. Em qualquer caso, verificações adicionais se tornam necessárias para promover ajustes à população de usuários efetivos. Vamos falar sobre o uso de dados antropométricos. É mais rápido e econômico usar os dados já disponíveis na bibliografia do que fazer os levantamentos. Porém, para utilizá-los, precisamos ter alguns cuidados. Uso de tabelas. Antes de usá-las, precisamos verificar fatores que influenciam nos resultados, sendo eles etnia, faixa etária, profissão, época e condições específicas em que as medidas foram tomadas. Um exemplo dessas diferenças antropométricas são as máquinas e equipamentos importados que não se adaptam aos operadores brasileiros. Portanto, ao usar tabelas, deve-se tomar precauções, se possível, utilizá-las apenas para um dimensionamento preliminar do projeto, até a construção de um modelo em tamanho real, que deve ser testado com a população representativa dos usuários efetivos, fazendo-se os ajustes necessários antes de passar ao dimensionamento definitivo. Antropometrias estáticas e dinâmicas. Para projetos que exigem poucos movimentos, podem ser usados os dados de antropometrias estáticas, que normalmente são mais acessíveis. Quando exigem maiores movimentos corporais, devem utilizar os dados de antropometria dinâmica. Antropometria funcional. Na antropometria funcional, as medidas são associadas à análise da tarefa. Diferente da dinâmica, ela não considera os movimentos isoladamente, pois na prática eles costumam ser conjugados. Por exemplo, os movimentos dos braços são realizados simultaneamente com dos ombros e troncos. Portanto, os dados de antropometria estática e dinâmica disponíveis devem ser adaptados às características funcionais de cada posto de trabalho, principalmente no caso em que há diversos movimentos exercidos simultaneamente. Agora vamos falar sobre os critérios para a aplicação dos dados antropométricos. Os produtos, em sua maioria, precisam de adaptação para melhor atender às necessidades dos usuários, e para fazer essa adaptação, existem 5 princípios para a aplicação das medidas antropométricas. Primeiro princípio: os projetos são dimensionados para a média da população. De acordo com esse princípio, os produtos são dimensionados para a média da população, percente de 50%. Esse princípio é utilizado principalmente em produtos de uso coletivo, pois deve servir a diversos usuários. Ele não garante o conforto a todos, mas busca causar menos incômodos e dificuldades à maioria. Porém, esse conceito de média é discutível. Por exemplo, quando ouvimos falar do homem médio, é aquele que se enquadra na média dos parâmetros analisados. Porém, na realidade, as pessoas não estão na média em todos os parâmetros. Pode estar no peso e não na altura. Uma pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos, com 10 variáveis e 4.000 pessoas, encontrou apenas 1,8% dentro da faixa etária de 30%, em torno da média, para 4 das 10 variáveis medidas. Considerando as 10 variáveis, nenhuma das 4.000 pessoas estariam dentro da faixa de 30% em torno da média. Segundo princípio: os projetos são dimensionados para um dos extremos da população. De acordo com esse princípio,
emprega-se um dos extremos superior com percente de 95% ou inferior com percente de 5% para dimensionamento dos projetos. Existem circunstâncias que não é possível utilizar a média. Por exemplo, se dimensionássemos uma saída de emergência para a pessoa média, no bom caso 50% das pessoas passariam. E se construíssemos um painel de controle a uma distância conveniente para o homem médio, pessoas menores teriam dificuldades para operá-lo. Logo, para utilizarmos esse segundo princípio, é necessário saber qual é a variável limitante. No exemplo da saída de emergência, precisamos usar o extremo superior e no painel de controle o inferior. Nesses percentos, exclui-se 5% da população. Isso é adotado na maioria dos produtos industrializados, por uma questão econômica. Por exemplo, não teria sentido dimensionar um automóvel para acomodar pessoas de até 200 centímetros de estatura, pois existem apenas algumas pessoas em milhões com essa estatura, e o custo seria muito grande para a população em geral, que, em 95% dos casos, situa-se abaixo de 182 centímetros. Terceiro princípio. Os projetos são dimensionados para a faixa da população. Esse princípio refere-se à divisão dos produtos por tamanho, como por exemplo as roupas, que possuem tamanho P, M e G, ou sapatos, que variam em diversos números. A quantidade de faixas depende das necessidades de adaptação. Quarto princípio. Os projetos apresentam dimensões reguláveis. Alguns produtos podem ter certas dimensões reguláveis para se adaptar aos usuários. Por exemplo, as cadeiras operacionais, que podem regular a altura do assento e o ângulo de encosto. Tem também os assentos dos automóveis e as mesas de computadores. Em todos os casos, considera-se que cada tipo de regulagem implica em maiores custos de fabricação. Logo, só deve aplicar se elas resultarem em melhorias como segurança, conforto e eficiência, que justifiquem o investimento. Quinto princípio. Os projetos são adaptados ao indivíduo. Existem também os produtos projetados para o indivíduo, como aparelhos ortopédicos e roupas feitas sob medidas pelo alfaiate. Esse princípio proporciona melhor adaptação, porém tem custo mais elevado. Por isso, no ponto de vista industrial, só se justifica quando há extrema necessidade ou a falha pode trazer consequências incomparáveis ao custo. Exemplo, as roupas de astronautas. O custo de adaptação é irrelevante frente ao custo do projeto. Considerações sobre a aplicação dos princípios. Do ponto de vista industrial, quanto mais padronizado, menor custo. E com isso, os primeiros princípios são mais econômicos. O custo aumenta consideravelmente até o quinto. Para dimensionar os produtos, as empresas analisam o público efetivo e fazem um comparativo em relação às vantagens econômicas de adaptação. Por exemplo, até a década de 1950, os automóveis eram dimensionados somente para motoristas homens, porque havia uma grande predominância desse sexo entre os seus usuários. Mesmo as poucas mulheres que dirigiam eram de classe socioeconômica superior, que em geral apresentavam estaturas maiores que a média da população. Era então antieconômico dimensionar carros para as mulheres. À medida que foi aumentando o número de mulheres na direção de veículos, tornou-se necessário fazer uma adaptação do projeto, aumentando a faixa de ajustes do banco, para que as mulheres pudessem alcançar os controles. Medidas mínimas e máximas. Em muitas aplicações de medidas antropométricas, há necessidade de combinar as medidas mínimas e máximas de uma população. Como quase todas as medidas antropométricas de homens são maiores que as de mulheres, com algumas exceções, o máximo é representado pelo percente 95% dos homens e o mínimo pelo percente 5% das mulheres. Em geral, as aberturas e passagens são dimensionadas pelo máximo, ou seja, 95% dos homens. Os alcances dos locais de trabalho, onde devem trabalhar tanto homens como as mulheres, geralmente são dimensionados pelo mínimo, ou seja, 5% das mulheres. Agora vamos falar sobre o espaço de trabalho.
O espaço de trabalho é um volume imaginário necessário para o organismo realizar os movimentos requeridos durante o trabalho. Assim, para um jogador de futebol, o espaço de trabalho seria um paralelepípedo, cuja base seria o campo de futebol e com altura de 2,5 metros, altura para cabecear. Este espaço já seria bem menor para o goleiro, visto que ele não se desloca no campo todo. Certos trabalhos exigem muitos deslocamentos do corpo, andando, correndo ou subindo escadas, mas a maioria das ocupações da vida moderna é desempenhada em espaços relativamente pequenos, com um trabalhador em pé ou sentado, realizando movimentos só com os membros, enquanto o resto do corpo permanece relativamente estático. Contudo, o espaço pessoal não se restringe apenas à área física ocupada pelo volume do corpo e movimentos necessários à realização do trabalho. Em áreas densamente ocupadas, o espaço deve proporcionar também conforto psicológico. Examinaremos a seguir os fatores que devem ser considerados no dimensionamento do espaço de trabalho. Postura. O fator mais importante no dimensionamento do espaço de trabalho é a postura. Existem 3 posturas básicas para o corpo: deitada, sentada e de pé. Para os trabalhadores que exigem movimentos corporais mais amplos, devem ser feitos registros de antropometria dinâmica. Tipo de atividade manual. A natureza da atividade manual a ser executada influi nos limites do corpo de trabalho. Os trabalhos que exigem ações de agarramento com o centro das mãos, como no caso de alavanca ou registros, devem ficar pelo menos 5 a 6 centímetros mais próximos do operador do que das tarefas que exigem a atuação apenas das pontas dos dedos, como pressionar um botão. Nesses casos, os dimensionamentos devem ser feitos com a aplicação da antropometria funcional. Vestuário. O vestuário pode também aumentar o volume ocupado pelas pessoas, como limitar os seus movimentos. Os vestuários pesados de inverno influem, por exemplo, no dimensionamento de volume para cabines de elevadores ou veículos de transporte coletivo e também limita o movimento de alcance em até 5 centímetros. Os calçados femininos de salto também podem aumentar a estatura das mulheres em até 7 centímetros. Em alguns casos, há também equipamentos de proteção individual de uso obrigatório que podem aumentar o volume. Cadeiras de rodas. As larguras das passagens, corredores e postos devem ser dimensionadas para permitir a circulação das cadeiras de rodas. Essas têm dimensão aproximada de 110 cm de comprimento e 65 cm de largura. O espaço de giro deve ter pelo menos 160 cm. Espaço pessoal. Cada pessoa tem necessidade de um espaço para guardar seus objetos pessoais, desde ferramentas de uso exclusivo como artigos de higiene. Além disso, há um espaço psicológico em que as pessoas se sentem seguras. A invasão deste espaço provoca insegurança e aumenta o estresse, reduzindo a produtividade. Agora vamos falar sobre as superfícies horizontais. As superfícies horizontais de trabalho têm especial interesse em ergonomia, pois é sobre elas que se realiza grande parte dos trabalhos de montagens, inspeções, serviços de escritório e outros. Dimensões da mesa. Existem 2 variáveis importantes no dimensionamento da mesa: a sua altura e a superfície de trabalho. A altura deve ser regulada pela posição do cotovelo e deve ser determinada após o ajuste da altura da cadeira. Em geral, recomenda-se que esteja 3 a 4 centímetros acima do nível do cotovelo, na posição sentada. Se a mesa tiver uma altura fixa, a cadeira deve ter altura regulável. Se a cadeira for fixa e tiver uma altura superior à altura pomplítea, deve-se providenciar apoio para os pés. Em geral, a altura da mesa pode oscilar entre 54 centímetros, altura mínima para 5% das mulheres, a 74 centímetros, altura máxima para 95% dos homens. Uma mesa muito baixa causa inclinação no tronco e cifose lombar, aumentando a carga sobre o dorso e pescoço, provocando dores. Uma medida muito alta causa abdução e elevação dos ombros, além de uma postura forçada do pescoço, provocando fadiga nos músculos dos ombros e pescoço. É importante ressaltar que nem sempre o trabalho é realizado na superfície da mesa.
Por exemplo, no caso de digitação, a superfície de trabalho é o nível do teclado. Neste caso, a mesa deve estar 3 a 5 centímetros abaixo dessa superfície. Baseado-se nessas medidas e partindo do princípio que é mais fácil ajustar a altura da cadeira e manter a altura da mesa fixa, Redgrove propõe um arranjo com a mesa de 74 centímetros de altura e cadeiras reguláveis entre 47 e 57 centímetros, complementando com um estrado também regulável para os pés, com 0 a 20 centímetros de altura, para acomodar as pessoas de menor estatura. Alcance sobre a mesa. A superfície da mesa deve ser dimensionada de acordo com o tamanho da peça a ser trabalhada, os movimentos necessários à tarefa e o arranjo do posto de trabalho. A área de alcance ótimo sobre a mesa pode ser traçada girando-se os antebraços em torno dos cotovelos, com os braços caídos normalmente ao lado do ombro. Estes descreverão um arco com raios de 35 a 45 centímetros. A parte central, situada em frente ao corpo, fazendo interseção com dois arcos, será a área ótima para se usar as duas mãos. A área de alcance máximo será obtida girando-se os braços estendidos em torno do ombro. Estes descreverão arcos de 55 a 65 centímetros de raio. Bancada para trabalho em pé. A altura ideal da bancada para trabalho em pé depende da altura do cotovelo e do tipo de trabalho que se executa. Em geral, a superfície da bancada deve ficar 5 a 10 centímetros abaixo da altura dos cotovelos. Para trabalhos de precisão, é conveniente uma superfície ligeiramente mais alta, até 5 centímetros acima do cotovelo, e aquela para trabalhos mais grosseiros e que exijam pressão para baixo, superfícies mais baixas, até 30 centímetros abaixo do cotovelo. Quando se usam medidas antropométricas tomadas com o pé descalço, é necessário acrescentar 2 ou 3 centímetros referentes à altura da sola do calçado. No caso de bancada fixa, é melhor dimensioná-lo pelo trabalho mais alto e providenciar um estrado que pode ter altura de até 20 centímetros para o trabalhador mais baixo. Se houver uma superfície vertical próxima à bancada, deverá haver um recuo de 10 por 10 centímetros junto ao piso, para permitir o encaixe da ponta dos pés. Sem isso, o trabalhador é obrigado a assumir uma postura inclinada, forçando a coluna, os músculos lombares, aumentando a fadiga. Agora vamos falar sobre o problema do assento. O assento é provavelmente uma das invenções que mais contribuiu para modificar o comportamento humano. Na vida moderna, muitas pessoas chegam a passar mais de 20 horas por dia nas posições sentada e deitada. Disse até que a espécie humana, Homo sapiens, já deixou de ser um animal ereto, Homo erectus, para se transformar num animal sentado, Homo sedens. Daí deriva-se o termo sedentário, que significa sentado. As vantagens em trabalhar na posição sentada são: consome menos energia e reduz a fadiga, reduz a pressão mecânica sobre os membros inferiores, reduz a pressão hidrostática da circulação nas extremidades e alivia o trabalho do coração, facilita manter um ponto de referência para o trabalho, permite o uso simultâneo dos pés e mãos. As desvantagens são: aumento da pressão sobre as nádegas, restrição dos alcances e o risco dos assentos mal projetados, que podem causar estrangulamento da circulação sanguínea nas coxas e pernas. Suporte para o peso do corpo. Na posição sentada, todo o peso do tronco acima da bacia é transferido para o assento, aliviando a pressão sobre os membros inferiores. O corpo entra em contato com o assento praticamente só através de sua estrutura óssea. Esse contato é feito por dois ossos de forma arredondada, situados na bacia, chamadas de tuberosidades isquiáticas. Eles se assemelham a uma pirâmide invertida, quando vistos de perfil, com duas protuberâncias que distam entre si de 7 a 12 centímetros. Essas tuberosidades são cobertas apenas por uma fina camada de tecido muscular e uma pele grossa, adequada para suportar grandes pressões. Em apenas 25 centímetros de superfície da pele sobre essa tuberosidade, concentram-se 75% do peso total do corpo sentado.
Até recentemente, costumava-se recomendar estofamento duro, pois é mais adequado para suportar o peso do corpo. Os estofamentos muito macios não proporcionam um bom suporte, porque não permitem um equilíbrio adequado do corpo. Por outro lado, o estofamento mais duro provoca concentração da pressão na região da tuberosidade isquiática, gerando fadiga e dores na região das nádegas. Uma situação intermediária, com uma leve camada de estofamento, mostrou-se benéfica, reduzindo a pressão máxima em cerca de 400% e aumentando a área de contato de 900 para 1.050 cm², sem prejudicar a postura. Esse estofamento deve ser montado sobre uma base rígida para suportar o peso do corpo. O material deve ser antiderrapante e ter capacidade de dissipar o calor e o suor gerado pelo corpo. Conforto no assento. Conforto é uma sensação subjetiva, produzida quando não há nenhuma pressão localizada sobre o corpo. É mais fácil falar em ausência de desconforto, pois este pode ser avaliado. O desconforto é medido de forma indireta, por exemplo, pedindo-se para uma pessoa preencher o mapa corporal das zonas de desconforto. Pode-se também registrar a frequência de mudanças de postura. As frequências elevadas evidenciam o desconforto. Relaxamento máximo. O fisiologista Lehmann fez experimentos sobre o relaxamento máximo. Os sujeitos ficavam imersos na água, evitando qualquer tipo de contração voluntária dos músculos. Obteve uma postura com a pessoa deitada, com a cabeça e a coluna cervical ligeiramente inclinadas para a frente, braços levantados a 45% do corpo, pernas ligeiramente levantadas, fazendo ângulo de 130 graus nos joelhos. Curiosamente, a NASA registrou, em 1978, uma postura semelhante para os astronautas em condições de gravidade zero. Pode-se supor que, nesse caso, as pressões exercidas sobre as juntas também estejam próximas de zero. Essas pesquisas mostram que, sempre que possível, as pessoas tendem a assumir posturas desse tipo. É o que acontece, por exemplo, quando se assiste à TV, completamente relaxado em casa, colocando-se os pés sobre a mesa de centro ou sobre o puff. Existem 6 princípios gerais sobre os assentos, derivados de diversos estudos anatômicos, fisiológicos e clínicos da postura sentada. Elas estabelecem também os principais pontos a serem considerados no projeto e seleção de assentos. Princípio 1. As dimensões do assento devem ser adequadas às dimensões antropométricas do usuário. No caso, a dimensão antropométrica crítica é a altura poplítea, da parte inferior da coxa à sola do pé, que determina a altura do assento. Os assentos cujas alturas sejam superiores ou inferiores à altura poplítea não permitem um apoio firme das tuberosidades isquiáticas, a fim de transmitir o peso do corpo para o assento. Podem também provocar pressões na parte inferior das coxas, que são anatômicas e fisiologicamente inadequadas para suportar o peso do corpo. Para acomodar as diferenças individuais, a altura do assento deveria ser regulável entre o mínimo de 35,1 cm, 5% das mulheres, até o máximo de 48 cm, 95% dos homens, pelas medidas tabeladas. Contudo, pode-se acrescentar mais 3 cm para a altura dos calçados. A largura do assento deve ser adequada à largura torácica do usuário. A profundidade deve ser tal que a borda do assento fique pelo menos 2 cm afastada, para não comprimir a parte interna da perna. A norma NBR 13.962 recomenda-se a largura de 40 cm e profundidade útil entre 38 a 44 cm para o assento. Princípio 2. O assento deve permitir variações de postura. As frequentes variações de postura servem para aliviar as pressões sobre os discos vertebrais e as tensões dos músculos dorsais de sustentação, reduzindo-se a fadiga. Granger e Hunting observaram 378 pessoas trabalhando em escritório e constataram que em apenas 33% dos casos as pessoas mantêm a postura ereta, ocupando toda a área do assento. No resto do tempo, as pessoas sentam na borda do assento, inclinam-se para frente ou para trás, com contínuas mudanças de postura. Essas mudanças de postura são ainda as mais frequentes se o assento for desconfortável ou inadequado para o trabalho, chegando a haver até 83 mudanças de postura por hora, portanto, mais de uma mudança por minuto.
Princípio 3. O assento deve ter resistência, estabilidade e durabilidade. Para ser resistente, o assento deve ter solidez estrutural suficiente para suportar cargas. A norma NBR 14110 recomenda resistência a uma carga mínima de 1.100 newtons, cerca de 112 kg. Estabilidade é a característica do assento que não tombe facilmente. Quando os assentos são pouco estáveis, as pessoas sentem-se inseguras e ficam tensas. Isso acontece com banquetas de 3 pés. Durabilidade é a característica do assento de não se danificar com uso contínuo. Recomenda-se que essa durabilidade seja de pelo menos 15 anos. Princípio 4. Existe um assento mais adequado para cada tipo de função. Isso quer dizer que não existe um tipo de assento absoluto, ideal para todas as ocasiões, mas há um assento recomendável para cada tipo de tarefa. Assim, um assento de automóvel pode ser confortável para dirigir, mas provavelmente seria desconfortável para o uso em escritório, e vice-versa. Uma cadeira confortável para um digitador não seria adequada para ser instalada em um automóvel. Princípio 5. O encosto e o apoio de braço devem ajudar no relaxamento. Em muitos postos de trabalho, a pessoa não usa continuamente o encosto, mas apenas de tempos em tempos para relaxar. O encosto deve ter a forma côncava. Encostos de forma plana, principalmente quando são feitos de material rígido, como madeira, são desconfortáveis, pois entram em contato direto com os ossos da coluna vertebral. O perfil do encosto também é importante, porque uma pessoa sentada apresenta uma protuberância para trás, na altura das nádegas, e a curvatura da coluna vertical varia bastante de uma pessoa para outra. Devido a isso, pode-se deixar um espaço vazio de 15 a 20 centímetros entre o assento e o encosto. O encosto deve ter cerca de 35 a 50 centímetros de altura acima do assento. Para outras dimensões, deve-se consultar a NBR 13.962. Princípio 6. Assento e mesa formam um conjunto integrado. A altura do assento deve ser estudada também em função da altura da mesa, de modo que a superfície da mesa fique aproximadamente na altura do cotovelo da pessoa sentada. Os apoia-braços da cadeira devem ficar aproximadamente à mesma altura, ou um pouco abaixo da superfície de trabalho, para dar apoio aos cotovelos. Entre o assento e a mesa deve haver um espaço de pelo menos 20 centímetros para acomodar as coxas, permitindo certa movimentação das pernas. 3 causas principais para explicar a existência de diferentes recomendações para o dimensionamento dos assentos são: os assentos diferenciam-se quanto a aplicações. Por exemplo, um assento de motorista de ônibus é diferente de um assento para o uso em fábrica ou escritório. Há diferenças antropométricas entre as populações. Diferentes autores podem apresentar recomendações que não coincidem, pois podem ter baseado em diferentes amostras populacionais. Há preferências individuais, principalmente na avaliação de variáveis subjetivas como conforto. Logo, deve considerar-se também que muitos projetos são baseados nas respectivas normas técnicas. Existem diferenças entre as normas de diversos países. Além do mais, elas são frequentemente alteradas. Na sua elaboração, podem prevalecer interesses e influências ocasionais do governo, indústrias ou associações de consumidores. No Brasil, existem as normas NBR 13.962 e NBR 14.110. Essa última descreve os ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade das cadeiras. A postura semi-sentada. Os postos de trabalho apresentam, em geral, duas posturas básicas, de pé e sentado. Cada uma tem vantagens e desvantagens. Contudo, há trabalhos que exigem frequentes mudanças entre as duas posturas. Para esses casos, desenvolveu-se a cadeira semi-sentada. Comparada com as cadeiras tradicionais, aquelas semi-sentadas são pouco confortáveis. Mesmo assim, podem providenciar um grande alívio, mesmo que temporário, ao suportar o peso corporal. Além disso, ajudam a estabilizar a postura, pois um trabalhador em pé geralmente fica com o corpo oscilando. Esse tipo de assento deve ser usado principalmente quando as máquinas não podem ser operadas a partir de uma posição sentada, porque exigem maiores movimentos corporais. É útil também
nos casos em que se exigem rápidas mudanças entre as posturas sentadas e em pé. Essa foi a apresentação do 5º capítulo do livro de Ergonomia de Ichiro Ida, sobre antropometria e aplicações. Aguardem as próximas aulas.